Olá, estamos iniciando mais uma aula da calculadora financeira HP12C. Vamos trabalhar nessa aula juros, né? O que seria juros? É uma remuneração do capital, podendo ser definido como o aluguel pago pelo uso do dinheiro, né? A taxa de juros, o que seria isso? É a razão entre os juros recebidos, né, ou pagos, depende se você estiver devendo, no fim de um período de tempo. Lembrando sempre que a taxa de juros está sempre relacionada com a unidade de tempo, ou ela é feita ao dia, ou ao mês, ou ao ano. E o capital inicialmente empregado é exatamente a soma disso tudo. Ou seja, a taxa de juros ela está ligada ao capital inicial e também ao tempo. Vamos entender melhor. Qual é a taxa de juros cobrada por um empréstimo de 120 por um ano? Se no final, ao término, eu pagarei R$ 134,40. Então veja que o capital inicial ele é 120, esse era o dinheiro que eu tinha no início. No final, eu tenho R$ 134,40, ou seja, o que eu ganhei de juros foi R$ 14,40. A minha pergunta, a interrogação é: qual foi a taxa de juros? Vamos entender logo isso vendo o que é juros simples. Você sabe o que é juros simples? É aquela conta em que a taxa de juros incide somente sobre o capital inicial. Neste regime de capitalização, a taxa varia em função do tempo, ou seja, se nós quisermos converter a taxa mensal em anual, basta multiplicar por 12. E se quisermos a taxa diária, tendo a mensal, basta dividir por 30 e assim por diante. O cálculo dos juros é formado por essa expressão aí. O valor dos juros é obtido por meio da expressão J, que é o valor dos juros, é igual a C. C é o que? É o capital, né, o principal ou o valor presente, vezes I, que é a taxa de juros, vezes N, que é exatamente o prazo que eu tenho para pagar os juros. Vamos ver então como é que funciona isso na HP12C. Qual o valor dos juros correspondentes a uma aplicação de R$ 420 a taxa de 1,5% ao mês por um prazo de 3 meses? Então, primeiro eu tenho que colocar o valor, R$ 420, e aí eu dou Enter. Esse é o valor principal. A taxa é de 1,5%. Então eu pego 1,5%. Vai me dar R$ 6,30. E aí eu multiplico isso por 3. E ele me dá R$ 18,90. Por quê? Porque é um cálculo simples. É os juros que eu quero de 1,5% em R$ 420 e depois pelo prazo de 3 meses. Basta eu colocar exatamente os 420 e dar Enter, 1,5% que vai dar os 6,30, e depois multiplicar por 3 para atingir aí os 18,90. Vamos fazer aqui outro cálculo com juros simples. Digamos que você tenha R$ 1.000, vamos colocar aqui R$ 1.000, dá Enter, e você vai emprestar esse dinheiro cobrando 2% de juros. Então 2%. R$ 20 é quanto a pessoa vai pagar, digamos, por 30 dias de empréstimo desse dinheiro. Se ele ficar com esse dinheiro 5 meses, é só colocar aqui 5 vezes e vai dar o total de R$ 100. Você já sabe, então, como é que pode fazer o juros simples. É algo bem simples, bem prático. Na próxima aula, a gente vai ver como trabalhar com juros compostos, e aí sim você vai ver que existe uma pequena diferença entre os juros simples e os juros compostos.